Diga um título, e uma outra pessoa cria uma história. O homem feito de escuridão. Uma criança chamada Iago descobre um buraco, que era um poço, no quintal da casa dele. Com curiosidade ele vê, mas seu irmão o chuta para dentro do poço. O resto é com vocês. Ele para no mundo das trevas e tem que sobreviver por 18 anos lá dentro. Quando finalmente sai, seu corpo é feito de sombras e ele já não é mais o mesmo. Enquanto esteve lá, seu irmão, se sentindo culpado, se torna um grande cientista para tentar salvar Iago. Porém Jonathan, o irmão mais velho, se torna obcecado pelo mundo sombrio, se tornando um grande vilão. Então os dois irmãos se tornam inimigos mortais. O Apocalipse. Uma história sobre um pós-apocalíptico, aonde Mateus, um homem jovem na faixa dos 23 anos, acorda de um coma causado por um acidente de trânsito. Agora sozinho no mundo, ele terá que sobreviver a monstruosas criaturas mutantes em busca de outros sobreviventes. Sua mãe. Um homem acaba de acordar de um coma de 13 anos, você não se lembra de nada sobre sua família e acaba ligando para um contato salvo como mãe. Você permanece na casa dela enquanto se recupera, você acabando descobrindo que ela tem Alzheimer severo, e ambos têm que viver em conjunto em busca de uma vida melhor. Plot twist, ela na verdade é sua filha. Eu esperava de tudo mesmo, menos isso. O vazio. Após a morte de sua equipe em uma missão, um astronauta deve voltar para casa, porém ele acaba sendo sugado para um buraco negro. E após isso ele se encontra em outro mundo, desconhecido e vazio. As pessoas lá são muito altas e não têm olhos. Ele se vê em um sítio sem escapatória e tenta sobreviver lá. Sol Azul Marinho. Um livro de aventura passado em um universo pós-apocalíptico, que a Terra ficou completamente submersa e uma nova raça surgiu, e essa raça tinha uma lenda, de que existe um deus fora da água. E um garoto dessa espécie decide ver se essa história é verdadeira. Caralho, isso ficou muito bom, kkkk. Boa tarde. Um romance sobre dois idosos viúvos, que todas as tardes se cumprimentavam enquanto faziam atividades do cotidiano. Ambos tentaram viver esse amor na 3 graus de idade com altas confusões. Salvice. Uma história onde uma mulher pobre se encontrou com um homem rico, e eles começaram a ter um caso. Mais tarde essa mulher descobriu que todas as ex-namoradas desse homem haviam se suicidado, por conta que ele sempre as colocava em um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e etc. e a mulher seria a próxima vítima. Simplesmente sensacional. A nadadora que tinha medo de água. Uma garota filha de uma linhagem de nadadores profissionais presencia sua mãe morrer afogada e seu pai ser morto por um tubarão. E por isso desenvolveu um trauma de águas profundas, porém a imprensa a pressiona para que ela dê sucessão à profissão dos pais, e ela entra em uma jornada de superação de traumas. O filme é contado pela própria garota no futuro, como uma nadadora bem-sucedida na vida, enquanto ela escrevia uma autobiografia. Caraca, meu parabéns! Você tem muita imaginação. A descalvinação. Um garoto de cabelos bonitos e cheios, se vê ficando calvo aos poucos no auge dos seus 20 e poucos anos de idade, e se desespera. Não tem shampoo do Cristiano Ronaldo, remédio e nem suplemento que resolva. Ele percebe que isso afasta sexualmente as meninas, e ele decide que não tem como continuar desse jeito, já que é um ninfomaníaco doido e esquisito. Até que um dia, ele estava fazendo sexo oral em uma das suas prostitutas, cuja pepeca era bastante cabeluda, e no auge do ato, ele esfrega a cabeça no órgão da menina. Ele percebe alguns pentelhos caindo na sua cabeça, e ele tem uma ideia genial. Ele descobre que pode usar os cabelinhos da Cheroline da garota para compensar sua calvície. E assim, ele corta os pelinhos daquela linda e peluda vulva, e cola na sua cabeça com Super Bonder. Sua felicidade está completa, pois agora ele resolveu o seu grande problema, e agora ele atrai todas as meninas da sua faculdade e transa 5 vezes por dia. Você usa drogas, mano? A Flor do Rio. Um antigo desaparecimento numa cidade de interior, no ano de 1997 ainda intriga os moradores após 25 anos. O caso é ressuscitado e a única pista que o detetive tem é uma Vitória Régia com respingos de sangue, encontrada no último local que a vítima foi vista, na beira de um rio a 10 quilômetros da cidade. Porém mesmo a Vitória Régia estando fora d'água, ela nunca desfaleceu-se, e continua idêntica àquela encontrada em 1997. O Homem dos Olhos de Nada.
A polícia recebe uma ligação de emergência vindo de um prédio. Uma mulher havia enlouquecido e estava matando e gritando muito alto. Quando chegam lá, os bombeiros já haviam chegado. Eles conversaram para tentar resolver a situação. Quando os bombeiros e policiais subiram no segundo andar para prender a mulher, eles a encontraram parada no seu apartamento toda ensanguentada. Tentaram conversar, mas 2 dos policiais foram mordidos pela mulher, que depois levou vários tiros, e pegaram os feridos para levar eles para serem tratados. Mas quando eles vão tratar os feridos, descobre que os policiais que estavam fora do prédio trancaram todos que estavam no prédio dentro dele, pois achavam que poderia ser algum tipo de vírus. Então resolvem levar os feridos para outro lugar para serem tratados por um médico que trabalhava no prédio. Pouco tempo depois, os feridos enlouqueceram e atacaram o médico e o bombeiro que os acompanhava naquela sala. Todos do prédio ficaram apavorados e correram pro segundo andar. Mas um monte de infectados aparece e devoram eles. Quando a equipe de radiação chega no local, eles veem várias pessoas infectadas. Eles resolvem sequestrar um deles para estudar e achar uma cura. Eles tinham olhos pretos, dentes afiados, pouco cabelo e uma pele enrugada. Deduzem se tratar de zumbis, mas quando eles menos perceberam, já estavam sendo devorados. Muito bom! A alma perdida. O protagonista se chama Douglas, e Douglas amava andar de barco, até que um dia ele achou uma caixa boiando na água e dentro tinha um papel escrito: "Eu morri, me ajude a descansa em paz. Para isso você precisa me enterrar, eu estou em algum lugar desse lago Relief." Aí Douglas compra uma daquelas redes de limpar piscina e consegue prender a cabeça na rede, mas ele tenta puxar e não consegue, então Douglas tenta nadar até lá embaixo e puxar, mas acaba se afogando. Mas outro homem chamado Clayton acha um papel dentro de uma caixa no mesmo lago escrito: "Eu faleci, me ajude a descansar em paz, mas precisa me enterrar com carinho, eu estou no fundo do lago, me chamo Douglas, prazer." Clayton resolve chamar uma equipe especializada em mergulho e etc. Mas o que eles menos esperavam aconteceu. Acharam o corpo de Douglas no fundo do lago, com os pulmões perfurados e com cimentos nas costas e pernas. Mais tarde perceberam que haviam cerca de 25 corpos afogados e todos com as mesmas fraturas e estado no fundo do lago. Tá porra, isso daria um filme foda. O Homem ou a Armadura. Uma história medieval sobre John Alanus, um cavaleiro que morreu em combate, que voltou dos mortos em sua armadura como um zumbi que tem a única missão de cumprir seu objetivo de salvar o reino. A falsa realidade. Um filme de ficção, terror psicológico e aventura começa com a protagonista feminina Kate em seus 17 anos, onde ela está finalmente chegando perto de seus 18 anos, faltando apenas 4 dias para a tão almejada maioridade. Ela se vê em seu quarto deitada em sua cama olhando para o teto, vendo alguns rabiscos em seu teto de madeira. Rapidamente Kate se senta na borda da cama e liga uma caixa de madeira, dada por seu falecido pai em seus 10 anos. Ao abrir a caixa, Kate se machuca com uma lasca de madeira e deixa a caixa cair. Ela tira a farpa de seu dedo, mas logo depois percebe que o fundo da caixa havia sido solto, mostrando um papel com uma série de símbolos aleatórios e um alfabeto. Kate, pensativa, pesquisa em seu computador, porém não acha nada sobre os tais símbolos. Aflita, ela olha para cima e percebe que os rabiscos no teto na verdade eram símbolos, e alguns minutos depois ela decifra código que não parecia fazer sentido. Rose Y Mocrofagus, ela sem entender vai dormir e esquece disso. Ao acordar, vive seu dia normalmente. Ao ir à escola, ela se sente observada, mas não vê ninguém. Sem saber, ela vai a um lugar fechado, mas continua com esta sensação cansada e aflita. Ela desabafa com um amigo chamado Josh. Ao ouvir a história, ele ficou empolgado para saber o desenrolar. Ele tinha muito interesse em história e línguas perdidas. Kate mostra o código a ele com alguma esperança de ele saber o que significa. E surpreendentemente ele tinha o significado desta palavra, mas estava em um livro empoeirado em sua casa. Após a aula, Kate espera e espera, mas não obtém respostas. E no dia seguinte não havia aulas, portanto eles não poderiam se comunicar. Mas na noite daquele dia, Kate recebe um e-mail de Josh com a resposta, e ao recitar a frase ela cria uma distorção no quarto. Com medo, ela não arrisca tocar nela, mas observa. Minutos depois ela ouve ruídos e resolve tocar. Ela percebe que era um portal para um lugar, onde ela descobre que o multiverso é real e descobre que tudo aquilo era controlado por máquinas, criadas pelos humanos na dimensão 1. Achei bem legal e criativo. Deixe seu relato nos comentários.